No nível 4, você só iria com um único instrutor, e daí vai fazer curvas 90 graus. No nível 5, curva 360. Nesse pacote que você fechou, você vai direto para o nível 3, então já é um nível que você vai ser solto, tá? Depois você vai ir para o nível 5, que já são curvas 360. Tá? Então ele realmente ele pula alguns níveis. Por isso Entendi. que o túnel vai precisar ter muita realmente dedicação, tá? E aí vai Entendi. depender dessa avaliação, para a gente poder te soltar em queda livre, tá? Até a gente, eu gosto de sempre falar assim: eu tenho a minha responsabilidade nesse salto e você tem a sua. E a sua responsabilidade é comandar o seu paraquedas. É a ação principal do salto. Eu vou estar lá para garantir que você comande. Se você não comandar, eu vou estar lá para comandar o seu paraquedas. Mas o principal do salto é que você mesmo comande seu paraquedas. E o ideal é que já no nível 3 você comande totalmente sozinho, tá? Entendi. Mas não é impossível, tá? Não é. Eu conheço várias pessoas que fizeram um pacote de túnel e se deram super bem. Conheço pessoas que não precisaram do túnel, por exemplo, nos 7 níveis, pegou o pacote padrão. Isso é muito particular de aluno para aluno, tá? E como você já entende a porta do avião, então é como se você já tivesse um caminho, já percorreu um caminho, né? Então a gente vai ver como que vai ser realmente o seu túnel, tá? Tem tudo para dar certo. Maravilha. Vai ser, no caso, você que vai me acompanhar até a formatura? Até o... Eu e o Conte, o outro instrutor. Somos Entendi. nós dois quem somos responsáveis pelo AFF aqui em Boituva, né? Entendi. É que a Radical, ela roda o Brasil, né? Ela, às vezes, ela tá em Campo Grande, ela tá, enfim, viajando. É que em Campo Grande tem, inclusive, um aluno de Campo Grande que ele veio aqui, agora ele tá saltando só lá. Mas ela roda realmente o Brasil inteiro. Mas Legal. aqui em Boituva, sou eu e o outro, o Fernando Conte. São nós dois. Até no túnel é ele quem vai te acompanhar. Eu vou te acompanhar também, mas nos saltos aí a gente vai ficar revezando, tá? Beleza. Mas no nível 3, no primeiro nível, vai ser eu e ele, Entendi. tá? Então, falar um pouco da saída do avião até a gente chegar aqui no vento relativo e explicar sobre o vento. Então, o que, que é importante? Uma boa contagem na saída, tá? Então, qual que vai ser o posicionamento na sua porta? A gente vai treinar isso aqui no chão, tá? Mas só para você já ir se familiarizando. Você já viu um caravan? Ou O você só Cessna saltou de Caravan? avião militar? Você fala o Cessna Caravan? Isso. Já entrei no Cessna no solo, mas nunca voei nele. Ah, tá bom. Então a porta ela é lateral, tá? É uma porta assim grande perto do Bandeirantes, mas ela é pequena perto de outros aviões, tá? Então qual que vai ser o seu posicionamento? Você vai colocar a mão na fuselagem, tá? Mão direita, o pé direito lá na fuselagem, mão esquerda, o pé esquerdo para trás, como se fosse uma posição de afundo. Afundo não, é avanço, né? Na academia, eu não sei, eu não faço academia. Primeiro pé no chão, na fuselagem, o segundo pé na posição na parte de trás. Sabe quando você vai. Isso. Como se você fosse agachar, mas sem colocar o joelho no chão. Ah, eu fiz essa posição, no Bandeirante era assim na porta. Era assim? E Ah, menos mal. É porque eu já saltei de bandeirante, mas eu mergulhava. Mas tá bom. Então, essa mesma posição. Então, a mão direita, o pé direito, mão esquerda, o pé esquerdo. Olha para o instrutor de dentro. O instrutor de dentro, ele vai pegar no seu tirante de perna e pegar na parte de cima do seu equipamento. Ele vai ser responsável por verificar a sua posição, tá? Se a sua posição estiver ok, ele vai te dar o ok e ele já vai encostar ou o peito ou a cabeça no seu equipamento. Por quê? Ele vai sair no movimento do seu corpo. O instrutor de fora, ele vai verificar se não tem nenhuma nuvem cobrindo a área de pouso, a gente chama de PS, né? O ponto de saída. Se está conseguindo verificar a área e o deslocamento dos outros paraquedistas que saíram na frente, tá? Então, ele é entendi. responsável. Então, ele vai segurar na barra de fora e também vai pegar no seu tirante de perna. Então, quando você se posicionar, pegou o cheque dentro, olhou para fora, pegou aqui de fora, ele também vai sair, ele não consegue mais te ouvir.
por causa do vento do avião. Ele vai sair também no movimento do seu corpo. Por isso que o movimento do seu corpo é importantíssimo. Então, colocou a mão, mão direita, pé direito, mão esquerda, pé esquerdo, cheque dentro, ok. Cheque fora, ok. Já olha para a asa do avião colocando cabeça e peito para fora. Referência, que é a asa do avião. Em cima, embaixo, passo para o lado já selando, entrando na posição box que a gente vai falar, tá? Então, essa saída, essa contagem, a gente fala que tem que ter uma cadência para que os três saiam em uma peça só, tá? Se você faz uma contagem errada, o instrutor de dentro pode cair em cima de você, o instrutor de fora acaba te puxando ou Compromete perdendo. todo mundo. Compromete todo mundo, exatamente. E daí, qual que é o movimento do nosso corpo? A gente está de zero vento, né? E a gente vai para a porta, a gente pega um vento de 140 a 150 km por hora, ele faz esse movimento. Saindo do avião, ele pega o vento do avião como se fosse um tapa, e daí ele faz isso. E daí ele chega na velocidade terminal, que atinge 200 km por hora, tá? Então, saindo, tem que sair uma peça só para ir para a velocidade terminal. E o que é principal nesse salto, né, na saída do avião, a gente vai falar da posição box, mas é a cabeça. O olhar para a asa do avião para garantir que a sua cabeça está alta. É muito comum a maioria dos alunos querer sair e olhar para baixo. Olhar E altivo, né? isso, porque quando a gente olha para baixo, o quadril, nosso centro de gravidade vai estar na pelvis, tá? No quadril. Então, quando a gente olha para baixo, a gente joga o centro de gravidade para trás e aí é muito provável a gente entrar num capote, tá? Então, a cabeça lá em cima é essencial, tá? Mas a gente vai treinar isso amanhã no solo, tá? Beleza. E aí, na página 6, era só para falar dessa questão do vento relativo. Então, o vento relativo é o vento que sai da aeronave, tá? É o primeiro vento que a gente recebe e depois vai para a velocidade terminal, que atinge 200 km por hora. E aí, pode ir lá na página 7. Eu vou te mandar, eu não gosto muito desse bonequinho, eu vou te mandar uma outra foto. Que eu gosto mais de um desenhinho. Peraí. Ó, te mandei essa foto aqui, ó, que é a... Ih, não dá para ver direito. Dá para ver? Tô vendo aqui no computador. Tá bom. Então, posição box, que é a primeira posição que a gente aprende em queda livre, tá? Então, braços 90 graus aqui. Como eu sei que meus braços estão ok, se eu consigo ver o dedão aqui na periférica do meu olho, tá? A abertura das pernas, mais ou menos a abertura do ombro, tá? Cabeça lá em cima, olhando para o alto. O pé, a gente fala pé de bailarina, que é realmente segurando ali o chinelo Havaianas. Por quê? Isso ativa a sua panturrilha. Isso vai deixar as suas pernas, ele precisa estar 45 graus, tá? Então, você forçar o pé, o dedão do pé ali, sentindo o dedão do pé, vai garantir que a panturrilha está ativada e conseguir ficar nessa posição. E o principal, quadril, pelvis para frente. O seu joelho tem que estar para trás do seu bumbum, para trás do glúteo, tá? Em queda livre. Realmente formar esse arco. Por quê? Em queda livre, com o CG para baixo, o CG na pelvis, o vento vai escoar pelo seu corpo, fazendo com que você caia estável, que a gente chama cair no hover, tá? Indo no hover, entendi. Então, e para garantir, a gente fala que esse movimento, a pelvis para frente, é selar, tá? Você vai ouvir muito essa palavra, sela, sela. Quer dizer que é para você colocar cada vez mais a pelvis para frente. E como que eu garanto essa pelvis para frente? Contraindo o bumbum. Contraindo bastante o bumbum e segurando lá o chinelo Havaianas, os braços aqui 45 graus e a cabeça alta garante que meu corpo forme essa concha aqui, esse U. Esse, sei lá, se é um U, concha arqueado, tá? Tipo a letra C. Isso, uma letra C, melhor. E daí em queda livre a gente não consegue se comunicar com você. Então o que a gente usa?
Sinais, eu quero que você abra lá na página 10. Página 10 e página 11, tá? Esses sinais Beleza. eu quero que você estude até amanhã, tá? Tem algumas coisas que eu quero que você estude até amanhã, tá? Mas isso é importante você ter memorizado, principalmente para a gente utilizar durante o salto, tá? Na apostila, isso aqui é sela, tá? Que é colocar a pelvis para frente, tá? Só que a gente usa bastante esse sinal aqui, ó. Também isso daqui é selar. Então a gente vai usar esses dois sinais, muito mais esse do que esse, tá? Para selar. Então isso daqui é sela. Esse movimento aqui é relaxa, para você não ficar tão tenso no salto, porque isso acaba fazendo com que você não tenha estabilidade no voo, tá? Entendi. Esse sinal aqui é estica as pernas, tá? Por quê? Quando a gente é muito comum um aluno tentar não travar as pernas e as pernas ficarem muito recolhidas. Quando elas ficam muito recolhidas, você está fazendo um movimento para trás. Então, recebeu esse sinal aqui de correção de pernas, não é para esticar com tudo, é para voltar elas a 45 graus, tá? Entendi. A mesma coisa, recebeu esse sinal aqui, ó, quer dizer, encolhe as pernas. Quer dizer que suas pernas estão muito esticadas e isso faz um movimento à frente. Então, se a gente mandar esse sinal aqui, quer dizer que é para você voltar as pernas a 45 graus, tá? Então, esse Esse daqui é selar, sela, relaxa, isso, estica as relaxa, pernas, estica, encolhe as pernas, encolhe. isso. Braço, a gente também não consegue falar que seu braço está muito na frente nem muito aqui atrás. Então, como eu sei se o dedão está na periférica? Tá? Recebeu esse sinal, corrige os braços. Verifica se o dedão está aqui na periférica. Se tiver, você corrige os braços, tá? Esse Beleza. sinal é ok, tá? Pode seguir o salto. Esse sinal aqui, bolinha, quer dizer, olhe o altímetro, verifica a sua altura, tá? Esse sinal aqui, número 3, é porque no nível 1 você faz 3 simulações de comando, que é compensei e toquei lá no meu pilotinho. Então, recebeu esse sinal, quer dizer que a gente quer que você faça uma simulação, tá? É que ficou padronizado assim. E esse sinal, um dedo indicador, se ele tiver assim, se ele tiver na sua frente, se ele tiver de ponta cabeça indiferente, se tiver um dedo apontado para você, significa comande o seu paraquedas imediatamente. Tá? Por que eu falo assim, de qualquer jeito? Porque se você capotar durante o salto, de qualquer forma que você vê um dedo indicador para você, significa comandar o paraquedas, sempre no dedo indicador. E mesmo de barriga para cima, comandando paraquedas, acontece normal a abertura? Acontece normal, ele vai acabar te virando. Claro, tem um risco de enroscar nas suas pernas? Tem. Mas, normalmente a pessoa, mesmo que ela tá de dorso, quando abre o paraquedas, ela termina de virar normal, né? Mas o porquê? A gente fala, o paraquedismo ele começa quando o paraquedas abre, né? Então, imagina que você vai ter muito mais tempo para fazer alguma coisa com a sua queda parada, com paraquedas aberto, mesmo que seja para fazer um procedimento de emergência, do que ir para o buraco em queda livre. E daí Mesmo que acionar aconteça uma pane, a minha velocidade já diminuiu. Eu tenho tempo ali exatamente. para Você vai ter pensar. tempo para fazer alguma coisa, tá? Entendi. Então, se ficar, por exemplo, um salto perigoso, alguma coisa, e você recebeu esse sinal, comanda imediatamente, do jeito que você tá? Entendido. Até no nível 3, a gente tem uma regra que a gente chama regra de 5 segundos, né? Que é, se por acaso você capotou, perdeu a estabilidade, entrou em giro, você tem até 5 segundos para voltar à estabilidade. Não conseguiu, você comanda mesmo não estando estável. A gente fala que são 3 prioridades, que é comandar o paraquedas na altura correta e estável. Se você não tiver estável, você vai comandar o seu paraquedas na altura correta. Mesmo que você perca a sua altura de comando, que é 6.000 pés, você vai comandar o seu paraquedas, porque a ação principal do seu salto é comandar o seu paraquedas. Entendido. Tá? Dúvidas em relação a sinais? Eu vou relembrar aqui tudo.
Tô até gravando aqui o que você tá me falando em vídeo. Então, assim é selar, Selar, assim é relaxa, assim relaxa, é ok, ok. assim é corrige as pernas, assim é dobre as pernas, né? Isso. Olhe o altímetro, Você vai ver assim. corrija, Altímetro. corrija seu braço. Isso. E aqui é para você simular o punho de comando. Isso. Isso aqui. Comande imediatamente seu paraquedas. Boa. Isso mesmo. E o que tem mais na página 11 é esse sinal aqui, ó. Wave off. Isso significa assim, vou abrir o meu paraquedas. Esse sinal não deve ser feito somente no curso, tá? Quando você começar a saltar sozinho, é importantíssimo que você sempre, antes de abrir o paraquedas, faça esse sinal. Por quê? Se outro paraquedista saiu depois que você e não fez uma boa contagem, ou ele fez uma boa contagem, mas pegou uma reta, traqueou para cima da sua reta, por exemplo, quando ele vê você fazendo assim, ele vai desviar para abrir longe de você, tá? Então, mesmo saltando sozinho, wave off é essencial, tá? Entendido. Agora eu quero que você vá lá para a página 13. Você vai ter 2 exercícios para fazer no seu salto. O primeiro deles é o círculo de conscientização. Então, você vai se posicionar na porta, mão direita. Eu vou sempre repetir para você ir gravando, tá? Mão Beleza. direita, pé direito. Mão esquerda, pé esquerdo. Cheque dentro, ok. Cheque fora, ok. Olhei ali para a asa do avião, peito para fora já. Referência, em cima, embaixo, sela, sair do avião. Olhando ainda para a asa do avião, referência, referência. Vou fazer o meu primeiro exercício, que é o círculo de conscientização. É realmente um círculo, para a gente saber que você está consciente no salto, tá? Olhei no altímetro, eu pego o cheque do instrutor que está aqui. Ele vai dar um ok, ou ele pode dar uma correção de pernas. Você corrige e já vai para o outro instrutor. Ele deu ok, você volta para a referência e volta no altímetro. É realmente esse círculo. Então, sair do avião, referência, referência, altura, cheque, cheque, referência, altura. Esse foi o seu primeiro exercício, tá? O segundo exercício, você vai fazer uma simulação de comando ou 2 simulações. Vamos ver o que a gente pede amanhã. Fez essas 2 simulações, você vai ser solto, tá? Então, daí é só ficar olhando, pega uma referência que pode ser a linha do horizonte, referência, referência, altura. Opa, começou uma curva, parei minha curva, pega uma nova referência, 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 altura até 6.000 pés. 6.000 pés, sinalizei, compensei e comandei meu paraquedas. Voltei para a posição box, tá? Esses, então, vão ser seus 2 exercícios em queda livre. Então, o primeiro, círculo de conscientização, assim que eu sair do avião, já buscando a posição, referência, altura, cheque, cheque, referência, altura. Vou para o meu segundo exercício. Uma simulação, 2 simulações, fiquei, vou ser solto. Vou ficar ali o tempo todo olhando a referência e a altura, porque eu quero cair o mais estável possível, tá? Entendido. Dúvidas? Não, senhora, tranquilo. Com uma Seis, paraquedista aí dos cometas, agora eu tô mais de boa. Tá em sim, segurança. vamos seguir procedimentos. Não, mas é bem tranquilo. E aí Você vai saiu ver. da aeronave, tem aquele procedimento, né? Eu acho que era isso que você estava falando, né? Porque no salto gancho a gente aprendia a sair da aeronave e fazer o giro do horizonte, né? Ver se não tem nenhum paraquedista próximo na abertura. Na abertura do paraquedas, tem esse procedimento ou não? Giro do Tem, a gente horizonte? vai chegar nesse agora. Ah, beleza. Então, chegou a 6.000 pés, pode ir lá para a página 16, tá? Chegou a 6.000 pés, você vai, ó, sinalizar, compensar e comandar o paraquedas. E vai contar 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005. É mais ou menos 5 segundos a abertura do paraquedas, tá? Quando ele abrir, você vai fazer primeiro o seu cheque visual, que são 4. Velame retangular,
células infladas, as linhas esticadas e desembaraçadas e o slider baixo, tá? Você vai verificar se ele está nessa configuração. Tá assim, você vai pegar, tirar os batoques e você vai para o seu cheque funcional, que são 3. Tirei os meus batoques do velcro e vou fazer um flare de 3 segundos. 1001, 1002, 1003. O flare, quando a gente puxa, é sempre entre as pernas, tá? Justamente para evitar, se você for pousar de carrinho, se você fizer o flare aqui, pode quebrar a mão, tá? Então, o flare sempre aqui dentro, entre as pernas, tá? Entendi. Se você Sempre. pousar em pé, melhor ainda, tá? Mas assim, a gente tem que falar com todos os alunos, né? Uhum. Então, pouso em pé, tranquilo. Mas se for pousar de carrinho, sempre o flare aqui entre a virilha, tá? Entre as pernas. Então, flare de 3 segundos. 1001, 1002, 1003. Voltei. Olho para o lado direito ou esquerdo, tanto faz, mas olho curva 90 graus. Fiz aqui a minha curva 90 graus. Ok? Olhei para o outro lado, curva 90 graus. Se ele freou e fez curvas, ele vai pousar em segurança. Tá? Entendi. Então, após a abertura, eu contei lá 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, velame aberto. Vou conferir o velame, o desenho ali está ok, células, linhas esticadas e tal. E aí Isso. eu conto 3 segundos, 1001, 1002, 1003 e faço um giro de 90 graus. Um para a direita, Um para a direita e um para a um para a esquerda, esquerda. sempre olhando antes, tá? A partir daí, isso que eu acho que vocês viravam totalmente, né? 360? Ah, a Para gente verificar se saía no Twister, a gente. O que mais acontecia. Mas paraquedas redonda, acho que é mais de boa. Esse daqui tem mais chances de pane, né? será? Eu acho que até 10, hein? Será? Não, Não? P10 eu acho que tem menos pane, sei lá. Acho que esse aqui é Não mais. sei. Enfim, eu nunca saltei de T10, tá? Então não sei dizer. Mas os meninos saltavam e também não gostavam. Então, enfim. Mas a atenção na navegação é o tempo todo. O tempo todo você tem que estar olhando nos lados e embaixo de você, para ver se não tem nenhum outro paraquedas por perto, tá? Mas abriu o paraquedas, fez o seu cheque visual, fez o seu cheque funcional, você vai para a sua área de espera. Pode ir lá para a página 18. Então, a gente vai falar agora sobre navegação. Lá não precisava olhar a biruta, nada, né? Vai e vença. Tinha a biruta, mas o T10 é a sabor dos ventos, né? Ninguém controla. É, mas você sabe o que é uma biruta, certo? Certo. Tá. Deixa eu fazer aqui uma birutinha que a minha, sei lá, sumiu. A biruta eu usei bastante no voo livre de parapente. Sim, sim. Vou pousar sempre com vento de nariz. Isso. Até a gente pousa com qualquer vento, mas a gente sempre vai buscar o vento de nariz, tá? Melhor opção, né? Isso, sempre a melhor opção. Mas por que eu falo isso? Porque às vezes, se a gente sempre vai buscar, eu vou falar dos pontos, né? A, B e C. Ó, só para falar que ela tem duas cores, tá, minha biruta? Ai, minha mesa. Tá? Aqui, ó, uma biruta. Saúde. Minha Beleza. biruta, tá? Aqui a boca da biruta, que é o finalzinho dela, tá? Em Boituva, a gente tem dois instrumentos. A gente tem a biruta e a seta. Porque quando tá sem vento, a gente utiliza a seta para dar a direção. O percurso é sempre feito pela esquerda, a mão do altímetro, tá? Então, E esse pela esquerda ali, eu vou fazendo S. isso. Você primeiro vai fazendo esse S, é muito mais para você perder a altura, tá? Uhum. Então, a área de pouso, a área de espera sempre fica em volta da área de pouso. A gente nunca entra na área de pouso se não tiver iniciado o nosso percurso de pouso. Então, quando que a gente inicia? Então, abriu o nosso paraquedas, o que a gente vai fazer depois do cheque visual e funcional? Achar a área de espera. E o que vai direcionar a minha área de espera? A boca da biruta. A parte maior da biruta ou a ponta da seta aqui, tá? Porque se a biruta tiver murcha,
e ela estiver virando para qualquer lado, a gente vai, todos os outros daquela navegação vai seguir a seta, tá? Entendi. Aqui em Boituva, a gente tem 4 pontos para falar que é a nossa, para fazer a nossa área de espera. A A, gente B e tem, C. não, área de espera, fora dos pontos, tá? Ah, A sim. gente tem a Castelo Branco, a rodovia. A gente tem a árvore do Sandrinho, que ela tá bem para cá, aqui, ó. Tá vendo esse pontinho? Perto do C aqui? Certo. Essa é uma árvore gigante, tá? Amanhã eu vou te mostrar. Árvore do Sandrinho. Do lado de cá, que no desenho não tá muito bom. Do lado de cá, a gente tem o hangar da Farfam, que é onde guardam os aviões da empresa de táxi aéreo que a gente está aqui. É que a Radical ela tem avião próprio, tá? Então os nossos aviões não ficam aqui. E aqui, desse outro lado aqui, ó, tem uma outra escola, São Paulo, tá? Então a gente tem esses 4 pontos: Castelo Branco, que é a rodovia, Árvore do Sandrinho, o hangar da Farfam e a escola São Paulo. Por quê? Dependendo da direção do meu vento, se a minha biruta tiver, por exemplo, para cá, a minha área de espera vai ser na Castelo Branco. Vou ficar perdendo altura aqui, tá? Se ela tiver para cá, minha área de espera vai ser na Árvore do Sandrinho. A área de espera simulado aqui na foto é o S, né? Isso, é esse S aqui, ó. Ah, Isso ele aqui, ó. pode ser tanto na direita, na esquerda, vai depender da direção do vento. Vai depender da direção do vento. Entendido. Eu gosto de desenhar aqui. Então, a gente tem Castelo Branco, Árvore do Sandrinho, Hangar da Farfam e a Escola São Paulo. Por quê? No rádio, eu vou falar assim para você, ou eu ou outro instrutor. Gabriel, sua área de espera está em cima da Castelo Branco. Então, você vai ficar aqui, ó, perdendo altura aqui. Ou, Gabriel, sua área de espera está lá no hangar da Farfam. Você vai ficar perdendo altura aqui, ó, do lado do hangar, atrás do hangar. Nunca vai entrar na área de pouso, enquanto está na área de espera, tá? Entendi. Ou na árvore do Sandrinho, enfim. Como o seu percurso, as alturas do seu percurso são 1.000. Quanto você pesa? 80 quilos. Pode ser que a gente abaixe um pouco essas alturas, tá? Vamos ver amanhã qual equipamento você vai usar. Mas a altura padrão, 1.000, ponto A, ponto B, 600 pés e ponto C, 300 pés, tá? Essas são suas alturas. Então, do ponto A para o ponto B, eu vou pegar um vento de cauda. Ele vai estar empurrando o meu paraquedas. Do meu ponto B para o meu ponto C, eu vou pegar um vento lateral. E para daí no meu ponto C pegar, buscar um vento de nariz, para ter pressão para pousar meu paraquedas, tá? Para ele estar bem inflado. Então, vamos supor que a minha área de espera está aqui na Castelo Branco. O meu percurso vai ser sempre à esquerda, mão do altímetro. E sempre os meus pontos A vai ser em cima da cerca. Então, o meu ponto A vai ser do lado da pista do avião, na cerca. Aqui nessa foto vai estar ruim. A gente vai, amanhã a gente tem uma foto aérea que vai ser melhor para você ver. E aqui na área mesmo a gente vai andar para você pegar bem as suas referências, tá? Beleza. Então, você vai fazer o seu ponto A na cerca do lado da pista do avião, vai correr toda a pista. O seu ponto B a 600 pés, curva 90 à esquerda. E depois, quando chegar a 300 pés, curva 90 à esquerda, encarando seu vento de frente. Isso se minha área de espera está para cá, para Castelo Branco. Eu sempre vou usar o ponto C a maior extensão possível para pouso, tá? Por isso que eu jogo bem aqui, porque a área de Já é Boituva ela a é fase bonitinha, final, né, pro pouso. Então a fase final para o pouso. eu tenho que ter Você espaço. pode ir fazer pequenas correções, né? Então, do ponto A para o ponto B, você até consegue fazer curvas 90 graus, porque quando curvas, o paraquedas ele vai Vai perdendo obedecer. altura, vai obedecer. Então, do ponto A para o ponto B, você pode fazer curvas 90. Do ponto B para o ponto C, você também pode fazer curvas de 90 graus. Mas no ponto C, abaixo de 300 pés, somente pequenas correções de 45 graus. 90 Então, graus jamais.
90 graus jamais, já vira curva baixa. E o maior índice de acidentes que a gente tem no paraquedismo são as curvas baixas, tá? Tô na dúvida do que é 45 graus, é no máximo isso aqui, ó, até a orelha. No parapente eu tive um acidente, não que foi algo grave, assim, mas eu já tava no ponto C e eu peguei o vento de cauda. E eu falei, não posso mais virar agora. É. Deixei ir, passei toda a área de pouso e bati numa cerca, assim. Mas não foi nada grave. Ai, que bom. É, a gente sempre vai evitar isso, Uhum. tá? O que pode acontecer se você for lançado muito longe da área, a gente vai até falar, sempre buscar daí uma área alternativa, porque às vezes a gente quer chegar na área e às vezes não dá. Então, para sempre evitar obstáculo, é melhor você pousar numa área alternativa em segurança do que você acabar batendo em um obstáculo. Melhor ir pra qualquer área verde aqui, né, do que a Isso. Castelo Branco. Em Boituva é assim, ó, de um lado, né, tem da Castelo Branco, tem a cidade, do outro lado é praticamente plantação. Então tem muita área para pousar se precisar fazer um pouso alternativo. Então é bem tranquilo. Então, navegação, você entendeu pelo menos a sua área de espera? O que que é a área de espera? É sempre em volta da sua área de pouso. Então, eu Então, cheguei a 1.000 pés, eu vou olhar a biruta ou a seta, se o vento estiver fraco. E aí vocês também vão estar me orientando no rádio, sua área de espera é na Castelo Branco, né? Ou em um sentido oposto ali, isso mesmo. Só que se o rádio falhar, eu preciso que você saiba. Deixa eu só saiba me responder meu chat. safar. Sim. Peraí. Saiba escapar. Até na prova, deixa eu ver se eu tenho uma parte aqui da prova. Acho que tinha até um aluno que mandou. Eu acho que na prova tá mais bonitinho que isso, tá? Mas na prova tá assim, ó. Imitando a boca da biruta, tá vendo? Para Uhum. você verificar, poxa, se a biruta tá para cá, então sua área de espera para você fazer os pontos. Ponto A, ponto B, e fazendo de acordo com E a essa biruta. Vai área ter de um espera, ela tá desenho. sempre com vento de nariz, né? Quando eu não tô em curva. Não necessariamente. Pode É, estar. Porque assim, você vai ser lançado na positiva. Então, você sempre vai ser lançado para cá do cone, a gente chama do cone do vento, né? Sempre vai ser lançado para cá. Mas pode acontecer que venha um vento ao contrário, por exemplo, e te leve para longe, te arraste. Né? A gente lida com a meteorologia. Lançamento, o piloto vai garantir o lançamento sempre próximo da área e na positiva. Então, se você olhou a biruta e você está, por exemplo, aqui você está na negativa, eu tenho que jogar o meu velame para cá e ir para a área positiva. Eu sempre vou buscar a área positiva, entendi. tá? E às vezes você fazendo, indo para lá, perdendo altura, fazendo um 8, um S, isso é indiferente, tá? Eu nunca quero você muito longe do ponto A e nunca que você invada a área de pouso, Uhum. tá? Fala no paraquedismo, a gente nunca pode trabalhar com os extremos, então nunca fica muito longe, nem invadindo a área de pouso, mas fica perdendo altura ali, fazendo um zigue-zague, até Independente dar da 1.000 pés. altitude, se eu tiver acima de 1.000 pés, mesmo assim eu não posso passar pela área de pouso. Não passa, não. Jamais. Só vai entrar na área de pouso abaixo de 1.000 pés. Entendi, Ou a 1.000 pés, ou um pouquinho mais baixo, tá? entendi. E tendo essas referências, Castelo Branco, Árvore do Sandrinho, Hangar da Farfã e Escola São Paulo, aonde a biruta estiver apontando ou a seta, é onde você vai direcionar o seu velame para perder a altura, Entendido. tá? Então vamos repassar então as alturas padrões, tá? Ponto A, 1.000 pés. Ponto B, 600 pés. E ponto C, 300 pés. Eu posso fazer curvas de 90 graus até 1.000 pés. antes de 300 pés. Não, você pode fazer depois de Ah, 1.000. sim. É, Após mas até 300 pés, 300. só pequenos 300. ajustes.
Só pequenas correções de 45 graus. Curva baixa, jamais. Jamais. É o que mata, de Uhum. verdade. Eu Daqui acompanhei realmente. vários acidentes também, até na brigada aconteceu, né? A equipe dos cometas já teve. Sim. O É porque fatal lá a galera faz muita acrobacia também, né? É é. competição. Em Resende, esses dias, foi um militar, mas não foi da brigada, mas não foi da equipe. Mas foi semana retrasada. Fez curva Não baixa. sei, fez curva baixa. Fez curva baixa. E parece que nem era aluno, era um CATB, acho. Mas foi curva baixa. Mas o fatal que a gente teve foi a Bruna, né? Não sei se você lembra. Bruna dos Cometas. A Bruna, eu era a única militar ativa que estava aqui e a gente tinha vindo de Resende, né, para cá na quinta-feira e a gente estava aqui em Boituva, né? Hoje eu moro Uhum. aqui, a Bruna já morava aqui. Mas sempre tive esse apartamento aqui. E aí a gente tinha falado no sábado tal, aí ela foi filmar. Ela filmava numa escola aqui. Ela foi filmar no primeiro salto do dia, era 7 e pouco da manhã. E eu cheguei na área. Quando eu cheguei, o resgate já estava. Ela pegou o paraquedas do marido dela e eram paraquedas de alta performance. A Hum, Bruna saltava na brigada nos cometas, na equipe com um Pilot 120, que é um paraquedas ok, de acordo com o tamanho dela. E o do marido dela era, se eu não me engano, um Valkyria 81, é uma máquina esse Velame. E ela não tinha habilidade para pegar esse paraquedas, tá? Mas ela já tinha feito alguns saltos. Para você chegar num paraquedas de alta performance, você tem toda uma progressão de velame até você conseguir chegar nesse paraquedas. Até você vai ver amanhã assim o pessoal pousando, até o barulho que ele faz, a é velocidade que ele tem é diferente. muito rápida. A gente fala que as curvas feitas nele não são só de batoques, né? Na verdade, eles usam tirante ou até o balanço do corpo para fazer a curva. E Caramba. ela já no final, ela foi fazer uma curva para entrar, ficou. Se não me engano, foi isso. Ela foi fazer uma curva para entrar, ficou muito baixo, ela tentou corrigir. E daí, nessa correção, ele jogou ela com o rosto pro chão. Foi o pior acidente que a gente teve aqui em Boituva. Ela simplesmente ela explodiu. Sim, foi algo terrível. E então, mesmo que levou para o resgate, ela já tinha falecido, né? Ela teve politraumatismo, a gente. E aí eu desci, né? Eu parei, eu vi o resgate, porque falaram assim: foi a Bruninha, né? Que aqui a gente chamava ela de Bruninha, né? E aí eu desci, o marido dela já estava enlouquecido, assim. Eles já tinham colocado ela no resgate. Aí veio um amigo meu e falou assim: Linoca, ela explodiu, a cabeça dela estava aberta. Eles simplesmente juntaram a cabeça dela para colocar. A gente achou pedaço de massa cefálica, assim, para você ter ideia da condição que ela foi. E aí eu liguei primeiro pro Dida. Conhece o Dida? Não. Não, ele foi da equipe durante muitos anos. Hoje ele tem uma escola lá, mas ele trabalhava com o Flávio antes de abrir a escola dele. Liguei primeiro pro Dida, daí ele falou: tem que avisar o major, enfim. E daí ele mesmo avisou o major e eu fui avisando o restante da equipe. Daí o major me ligou para eu acompanhar a perícia, fazer o relatório para o exército, assim. Mas assim, foi muito porque a gente dormia e acordava junto, né? Assim, tava ali o tempo todo junto, né? E do nada, assim, né? Até um dia anterior tava e tipo assim, de manhã, isso que às vezes a gente tomava café na área juntas. Mas eu cheguei um pouquinho depois e ela foi na primeira decolagem. E eu Entendi. não pude faltar aquele dia. Então foi algo. Nossa, a gente ficou. Sim. E foi uma curva baixa. E um Ela paraquedas também que ela não estava habituada. que ela não estava. Ela não podia, assim, Era pegar um avançado. paraquedas desse. Não podia. Mas como o marido dela, ele dava curso de pilotagem de velame, ele era um dos. Aí é uma outra questão, né? Mas ele incentivava ela a ir, Uhum. mas tinha que ter feito uma progressão. Sim,
regras existem para serem cumpridas, sabe? Então, se há uma regra, tanto do fabricante do velame, do próprio esporte, deveria seguir as regras, ela deveria passar por vários outros velames até chegar nesse velame que ela pegou aquele dia. Mas, enfim, também eu acho que ninguém vai na véspera. Ela foi fazendo o que ela mais amava. Então, talvez tinha que ser assim mesmo, sabe? Sim. Mas enfim, foi algo que assim abalou muito a gente. Muito, muito. A equipe, principalmente o time das temporárias, nunca mais foi o mesmo, não teve mais o mesmo rendimento, não, sabe, foi pra gente foi muito Abalou impactante. legal. Sim, sim. Agora vamos lá falar de panes e anormalidades. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Cadê? Isso. Pode ir lá para a página 21. Tá? Então, antes de entrar no módulo panes e anormalidades, vamos falar de emergências, tá? Eu vou primeiro falar, então, emergências dentro da aeronave, em queda livre, para depois a gente olhar as panes que são com paraquedas aberto, tá? Beleza. Então, dentro da aeronave, se acontecer uma pane na aeronave, de 0 a 1.500, a gente pousa com o avião. Como eu falei, vai estar com cinto, capacete na cabeça e posição de impacto. Se tiver um paraquedista na sua frente, você abraça o container dele e posição o mais fetal possível. Se você estiver no chão, posição fetal mesmo, tá? De 1.500 a 3.500, vai ter um instrutor na porta, tá? Que pode ser eu, pode ser qualquer outro instrutor, mas vai ter sempre um instrutor direcionando a saída do avião. Você vai sair e vai acionar o seu paraquedas reserva. Então, esse é o único momento que você não vai lançar o seu pilotinho e nem fazer procedimento de emergência. Você vai acionar o seu paraquedas reserva direto. Então, você vai colocar a mão no punho do reserva e vai sair da aeronave. Contar 1.001, 1.002, 1.003 para passar a parte de trás da aeronave, o profundor, tá? E vai puxar o seu punho do reserva, tá? Por quê? Porque você está muito baixo, muito próximo do chão e a abertura do reserva ela é mais rápida. Por isso que você vai acionar o reserva, tá? Se tiver acima de 3.500 pés, de 3.000 a 4.000, você vai sair da aeronave com a mão no seu pilotinho. Mesma coisa, saiu da aeronave, 1.001, 1.002, 1.003, lança o seu pilotinho. Esse é no nível mais avançado, uma altitude mais baixa. Isso, mais avançado. Acima de 3.500, você pode sair e lançar o seu pilotinho, tá? Uhum. Se, por exemplo, tiver uma pane a 8.000 pés, aí você sai e só comanda na altura que você normalmente comanda, 6.000, depois vai abaixar um pouco essa altura, 5.500, 5.000, tá? Mas se tiver entre essas alturas, então de 0 a 1.500, pousa na aeronave, de 1.500 a 3.500, sai e abre o reserva, e de 3.500 a 4.500, você já lança o pilotinho, mas a diferença é que você já vai sair segurando o pilotinho, tá? Entendido. O que mais que pode acontecer na aeronave? Você não fez um bom cheque de equipamento, ou então raspou o seu equipamento e o seu pino principal abriu e uma parte do seu velame abriu dentro da aeronave. Se não foi exposto no vento relativo, você vai recolher tudo e vai lá para perto do piloto. Você vai pousar com a aeronave. Agora, se alguma coisa foi para o vento relativo, esse momento você sai sem avisar ninguém. É o único momento que você não precisa avisar ninguém. Por quê? Porque você pode derrubar o avião. Então, percebeu que alguma coisa foi para o vento relativo? Sai imediatamente. Por exemplo, fui para a porta e aí meu velame saiu sem querer ali, imediatamente eu salto, porque isso vai abalar a aeronave, né? Exatamente, exatamente. Até tem um vídeo, tem um paraquedista, ele chama Psicopata, tá? É o perfil dele no Instagram. Mas ele tem um vídeo, depois você assiste, peraí. Psicopata. Quero ver a. Ele deve ser bem tranquilo, né? Pelo nome. Ele é um fofo, ele é do sul, ele é um querido, mas ele posta vários memes, assim. Eu quero que você, tipo assim, depois o perfil dele é aberto, tá?
Tem uma postagem dele que é "E não teve meme hoje", que ele fala até, vai falar de uma menina que ela fica assim de costas para a porta e é uma posição super perigosa. Mas nesse vídeo ele mostra uma abertura prematura, mas assim, um avião que a Braido ela chega a cortar a fuselagem do avião, Caramba! da força que é. Então realmente você pode derrubar o avião. Mas assiste depois esse vídeo, é bem esse daqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó. Você me mandou aqui? Deixa eu mandar. Psicopata. Gabriel. Ó, mandei. Tá? Depois você assiste. Ele é meio compridinho, aí depois você assiste, Ah, tá? beleza, tá bom. Porque ele fala de várias coisas. Fala do posicionamento dela na porta, fala de várias coisas. Mas tem uma parte que ele mostra justamente uma abertura que corta a fuselagem do avião. Bom, isso são coisas que podem acontecer dentro do avião. Agora, em queda livre. Se por acaso o seu óculos sair, a gente teve uma situação hoje, tá? Inclusive, com o aluno. Mas ele usava um óculos em cima do óculos dele de grau, ele tinha essa máscara pessoal, né? E Uhum. daí no primeiro salto ficou muito apertado, o que ele fez? Ele afrouxou. Olha que grande ideia. Um gênio. E aí, eu te mostro esse vídeo amanhã. E aí, durante o salto, a máscara vai para cima, né? E daí, de repente, o óculos de grau dele começa a sair. Aí eu olho para o outro instrutor, eu pego a máscara, puxo, ele tira o óculos, eu tento colocar, mas tem que comandar imediatamente. Por quê? Porque ele não vai conseguir olhar para o altímetro. E uma queda livre de 200 km por hora, você pode ter deslocamento de retina, tá? Então, se o óculos por acaso saiu, comanda imediatamente, tá? Entendi. Altímetro. Olhou para o altímetro, 11.000 pés, teve queda livre, olhou para o altímetro, 11.000 pés. O altímetro falhou, parou. Não tem o que fazer, comanda imediatamente. É melhor você comandar alto do que você perder a sua altura de comando, Então essa tá? galera que salta, só voltando lá no óculos, que salta sem óculos, então tá indo contra a regra, né? Tem alguns vídeos no Instagram. Ah, eles não fazem muito tempo de queda livre, não. Ou então eles fazem uma saída baixa. Entendi. Pode acontecer. Até durante a sua progressão, depois que você se formar, para você pegar a categoria A, por exemplo, você vai ter que fazer pelo menos um salto baixo, mas esse salto baixo é tipo 6.000 pés. Então você sai e comanda. Deixa eu só pedir para o meu filho pegar a cachorra, que ela tá enlouquecida aqui. Peraí, só um minutinho. Tranquilo. Pode vir na calma aí. Pronto. Então o óculos e o altímetro, se o óculos saiu, o altímetro parou, comanda imediatamente, tá? Nesse primeiro salto, você vai sair com 2 instrutores, mas um dos instrutores, sei lá, sumiu. Ou ficou muito para cima, ou foi muito para baixo, enfim. Você segue o salto com a outra pessoa. Se por acaso você perdeu os 2 instrutores, daí sim você comanda imediatamente, tá? Porque nesse primeiro salto, você ainda não vai ter, pode você perca o controle na hora do comando. Então precisa ter pelo menos um instrutor ali te acompanhando, tá? Para garantir o seu comando. Entendi. O que pode também acontecer em queda livre. Você não checou bem o seu equipamento, ou então na porta, você raspou o seu equipamento na porta, você pode ter uma abertura fora de sequência. Você não comandou seu paraquedas, você está em queda livre e de repente você vê a bolsa saindo e as linhas esticando. Se acontecer isso, é só você lançar o seu pilotinho, que ele termina o processo de abertura. Porque enquanto você não lançar o pilotinho, a bolsa não vai tirar o seu velame de dentro. O pilotinho tem que ser lançado ao vento. Só Eu para tenho um entender desenho. melhor, eu fiquei meio na dúvida. Então a bolsa às vezes sai, mas o paraquedas não vai ser comandado. Não vai ser comandado. Aí você vai precisar comandar o seu paraquedas.
Eu acho que eu para já ele assisti terminar o vídeo processo de assim abertura. no salto duplo. Acho que eu já vi isso acontecendo, né? É que ele lança a bridle. É diferente. O pilotinho, ele já sai e ele já lança a bridle para ficar estabilizado. Ah, É como se entendi. fosse o nosso pilotinho. É Entendi. diferente. É outra coisa. Entendi. É, deixa eu só mandar aqui ver, ó, um desenho para você entender melhor. Espera aí. E aqui nas minhas fotos. Aí, Rafael. Deixa eu ver um aluno que eu já mandei. Aqui. Ó, tá vendo esse desenho? O pilotinho é esse caninho laranja aqui, ó. A bolsa saiu, ela fica aqui, ó, balançando, mas ela não termina de abrir o seu paraquedas. Uhum. Para abrir o seu paraquedas, você precisa lançar realmente o seu pilotinho. Então, nesse caso aqui, você não faz procedimento de emergência, você só comanda o seu paraquedas. Para a bridle realmente sair, né, o pilotinho inflar no vento, a bridle terminar de esticar e daí tirar o velame de dentro da bolsa. Entendi. Tá? Deixa eu te achar aqui, que a imagem fechou sem querer. Deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Ah, eu achei que você fosse ver uma foto. Agora eu perdi seu vídeo. Eu tô te ouvindo, mas não tô te É, vendo. peraí. Não, vamos. Quer entrar no link de novo? Sair e entrar no link? Aqui apareceu, entre no Gmail. Ah, te achei. Tô de volta. Ah, pronto. Voltou. O que Aí eu mais que pode acontecer em queda livre? Você vai comandar o seu paraquedas e não acha o punho. Lembra que para comandar é a posição mais bonita. Então, sela bem. Quando você sela bem, o seu pilotinho tá no lugar. Se você perdeu a sela, você vai procurar ele tá mais para cima. Então, por isso que a posição bem selada ela é importante, tá? Então, fui pegar no pilotinho, não achei. Eu volto, passo a mão deslizando no container para achar. Eu tento só mais uma vez. vou pelo Não tato ali. consegui, aí você vai para o procedimento de emergência. Ou se por acaso você também ou não checou o seu equipamento direito e a bridle acabou laçando o seu pilotinho e você vai puxar e ele ficou duro. Você vai voltar e só tentar mais uma vez. Não conseguiu? Procedimento de emergência. Então a gente só tenta as coisas mais uma vez, tá? Uhum. Só 2 vezes. Só duas vezes. A primeira não Oi? conseguiu, Só mais mais uma. uma. Comanda a Isso. reserva. Procedimento de emergência, exatamente. O que pode acontecer também? Você foi lançar o seu pilotinho, mas lançou meio mão de alface. O que, que ele faz? Ele volta para trás de você. Atrás da gente, quando a gente está caindo assim, fica um vácuo. Então, se o pilotinho vai para trás, ele não tem força para ir para o vento. Ele não Para infla. resolver isso, você pode ou olhar para trás e fazer uma curva, que daí o vento vai bater nele e ele terminar de abrir. Se não conseguir, procedimento de emergência, tá? Não vai ficar tentando, porque você pode entrar num capote e se colocar numa condição pior. Então você tenta mais uma vez, assim, só olhando, porque só o fato de fazer uma curva vai passar o vento e ele termina de abrir. Mas se não conseguiu, ele ficou batendo aqui atrás de você, procedimento de emergência, tá? Então essas são as coisas que podem acontecer em queda livre. E daí agora sim, a gente vai para a definição aqui e para o procedimento de emergência. Ah, eu vou passar mais um outro que eu falei da musiquinha, né? Então, a pane é tudo aquilo que exige o procedimento de emergência. E a normalidade é algo que a gente pode conviver ou corrigir, mas a gente vai identificar uma pane no nosso cheque visual ou funcional, que às vezes visualmente ele parece bem, mas daí você vai fazer um flare e daí você consegue identificar que tem uma célula rasgada ou uma linha estourou, enfim. Então a gente identifica as panes no nosso cheque visual ou funcional, tá? Deixa Entendi. eu passar.
o procedimento de emergência. Cadê? Ele é a mesma coisa desse carinha aqui embaixo, tá? Só que esse carinha aqui embaixo é feio. E eu gosto do desenho porque é bonito. Enfim, mas para facilitar. Então, estou em queda livre, identifiquei uma pane, ou abri meu paraquedas e identifiquei uma pane. Eu vou olhar para o meu punho desconector, que é o punho vermelho. Vou colocar a mesma mão aqui, ó, a mão direita em cima dele, a esquerda por cima. Olho para o punho do reserva. Por que eu olho para o punho do reserva? Porque são velcros. Então, quando eu desconectar, o tranco que dá, ele pode sair do velcro. Então, você de olho nele, você vai saber onde ele está. Então, aqui, ó. Olho, pego, olho para o punho desconector, puxo extensão do corpo. Pego a mesma mão agora, a mão esquerda e a mão direita por cima. Pego no punho do reserva, puxo também extensão do corpo e volto a selar. Vamos fazer? Vamos. Me deixa Então, só? Vamos lá. Olho, pego, olho, puxo, pego, puxo, selo. De novo. Olho, pego, olho, puxo, pego, puxo, selo. A musiquinha é olha, pega, olha, olha, puxa, puxa, pega, pega, puxa, puxa, selo. sela. Isso tem que treinar o tempo todo, tá? Beleza. Para ficar realmente fixo na memória. Se precisar usar, você nunca se atrapalhar. Então, primeiro desconector na direita, olho para a esquerda, puxo, pego o punho da esquerda, puxo e selo no final. Vou Então, fazer aqui olha, então. oi? Vou fazer aqui então. Estou aqui na posição, olhei para a direita, olha, Isso. Olho, pego com as pego. duas mãos, olho para o Isso. meu lado Olho para a esquerdo, esquerda, puxo, puxo, olho para minha pego. direita, pego, Isso. puxo também e sela. Puxo. Isso. Eu acho que você está fazendo o contrário. Deixa eu ver, faz de novo. Olho para minha direita, pega, Isso, tá bom. Pego, olha olho para a para a esquerda, esquerda, puxa, puxo, pega na pega na esquerda, esquerda, puxa puxo e e sela. sela. Beleza, certinho. É isso mesmo, tá? A gente vai treinar isso amanhã também no chão, tá? Beleza. Então vamos lá agora para a página 23. Eu quero que você ignore o quadro da página 22 e a gente vai trabalhar com as imagens. Você sumiu de novo, tá? Com as imagens da página 23, tá? Por que eu quero que você ignore o quadro da página 22? Na página 22, eles tratam duas panes como anormalidades. E a confederação, ela trabalha somente com essas três anormalidades. Tem também o freio solto, que a gente vai falar dele, mas só com Uhum. três anormalidades. Todo o restante a gente entende que é pane, tá? Então, quais são as minhas três anormalidades? Pilotinho passando pela frente. Quando ele abre muito rápido, em vez do pilotinho ficar voando lá atrás, ele passa pela frente, tá? Deixa eu Mas só vamos colocar fazer nosso check aqui, visual. deixa eu ver aqui junto com você. Vou só colocar aqui na Tá, página. tá. É a Página página 23, tá? 23, tá? Tô olhando para ela. Isso. Tá. Então, a primeira, pilotinho passando pela frente. Vamos fazer o nosso check visual. Velame está retangular, as células estão infladas, as linhas estão esticadas e desembaraçadas e o slider está baixo. Aí eu vou fazer o meu check funcional. Então, eu pego os meus batoques, faço um flare 1001, 1002, 1003, vou fazer curva de 90 graus para a direita, depois para a esquerda, ou para a esquerda e para a direita, sempre olhando antes. Ele vai responder. Então, essa é uma normalidade que a gente consegue conviver, tá? A outra normalidade, as células dos cantos, elas estão fechadas e o slider está lá em cima. Como que eu faço para corrigir isso? Eu pego os meus batoques e faço um flare. Às vezes, no primeiro flare, as células já inflam e o slider termina de descer. Às vezes, eu preciso fazer mais de uma vez, tá? Uns 2 flares. E daí, ele volta na configuração normal, tá? Esse Uhum. daqui você já está habituado, tá? O twist. Twist. Então, ele abriu, girou. O que, que você vai fazer? Vai separar os tirantes, você não vai mexer nos batoques, vai separar e vai chutar o lado contrário da torção. Eu só quero colocar um asterisco aqui.
Você vai resolver um twist até 2.500 pés. Eu quero que você deixe essa altura fixada na sua cabeça. A Certo. sua altura de decisão. Então, É o onde você vai altímetro decidir à vista o tempo todo, checando minha o altitude. tempo todo checando o altímetro, checando a sua altura. Porque abaixo de 2.500 pés, você precisa estar com o paraquedas funcionando. Então, o twist, se ele estiver antes de 2.500 pés, você vai tentar desfazer. Chegou a 2.500, não conseguiu, procedimento de emergência, Solta e tá? comanda reserva. Isso. Então, a sua altura de decisão para o procedimento de emergência, 2.500 pés. Eu também quero que você tenha essa altura para você tomar a decisão para pousar numa área alternativa, tá? A Uhum. altura que normalmente a gente passava era 2.000 pés, mas como 500 pés é muito pouco de diferença, é melhor você ter mais tempo para pensar e fazer um pouso seguro do que 500 pés não faz diferença nenhuma. Então, 2.500 pés é a minha altura de decisão para procurar uma área alternativa ou para fazer o procedimento de emergência, tá? Vamos seguir. A gente tem uma que não está aqui, a gente não tem figura, é o freio solto. Às vezes, seu velame, os batoques, eles ficam presos em velcros, tá? Então, dependendo de como abre, um dos velcros pode se soltar e daí ele vai começar a girar. É só você pegar os dois batoques e fazer um flare que ele para de girar, tá? A não ser que ele não pare de E o girar, até flare, daí ele não tem um limite, assim, de puxada. Eu posso realmente exagerar. pode, pode. Entendi. E É lembra, porque, o equipamento Student, ele não estola, ele não fecha. Então, mesmo que você segure um pouco, ele não vai fechar totalmente. Então, entendi, é que o isso você parapente é pode. outra dinâmica. Se fizer um flare, voando, a mão pode vir no máximo até o ombro. Se passar do ombro, o velame fecha. Não, esse você pode fazer e equipamento Student não estola, não fecha, Entendi. tá? Agora, a partir daqui de baixo, tudo pane. Então, a gente tem pane de alta velocidade e baixa velocidade. Então, baixa velocidade é quando você consegue identificar que pane que é. Ele tem sustentação, parou a queda livre. E pane de alta velocidade é você continua em queda livre. Talvez você não consiga nem identificar quais são as panes, tá? Então, vamos lá. Rasgo no velame. No quadro da página 22 está assim. Rasgo até 1 metro, você pode seguir com ele. Rasgo é rasgo. Imagina se numa, sei lá, num flare ou então numa curva ele termina de rasgar e você está muito próximo do chão. Isso já aconteceu aqui em Boituva, tá? Era um velame pessoal de um instrutor. Ele já estava para trocar, mas estava enrolando e tinha um rasgo nesse velame. E diferente da gente que faz ponto A, B e C, quem tem velame de alta performance faz às vezes, eu acho que são 720, assim, eles fazem uma volta e já entra direto no ponto C. E nessas voltas o velame dele acabou de rasgar. Rasgou no meio, ele veio direto para o chão, tá? Então, Caramba. rasgo no velame, procedimento de emergência, tá? Sempre vá pela segurança. Vamos descer aqui, em vez de ir para o lado. Linhas arrebentadas. Também no quadro da página 22, fala assim, que uma linha arrebentada você pode seguir. Só que, quando a gente troca a linha, a gente troca o grupo de linhas. Então, se uma arrebentou, as outras podem arrebentar a qualquer momento. Então, teve linha arrebentada, procedimento de emergência, tá? Certo. Do lado, linhas embaraçadas. A gente chama isso daqui também de tension knot, tá? Todo final da dobragem, os dobradores tiram a torção do freio, tá? Mas no momento de abertura, as linhas podem torcer, tá? E virarem, fazerem um nó. E daí o velame ele não termina de abrir. Não tem o que fazer, procedimento de emergência, tá? Ok. E a outra é o line over. Oi, boa noite.
Pronto. Tranquilo. Line over é quando a linha passa por cima do velame. Você também não vai ter força para tirar essa linha de cima, tá? Isso aqui é um erro de dobragem. Às vezes, na hora de pôr na bolsa, põe de qualquer jeito e a linha pode passar por cima. Procedimento de emergência, tá? Beleza. Agora, aqui as panes de alta. A gente tem a bag lock, que é quando o velame nem sai de dentro da bolsa. Você continua em queda livre, tá? Procedimento de emergência. O streamer, a gente fala que quando ele tá abrindo, ele tá repolhando, assim. Aí ele termina de abrir. Então, por isso que é esse tempo de abertura. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Se ele não abriu, 1006, 1007, 1008, 1009, você continua em queda livre, procedimento de emergência. O twist de alta, percebe que ele não torceu só as linhas, ele torceu também o tecido. Aqui não tem o que fazer, você não vai conseguir desfazer esse twist. Procedimento de emergência. Tá? Dúvidas em Beleza. relação a panes e obstáculos? Ou panes e obstáculos? Panes e anormalidades? Não, então visualizou a pane e não tem o que fazer. É procedimento de emergência. Não Procedimento de adianta ficar emergência. brigando com o velame, tentar resolver, não vai. Não tem o que fazer, tá? Aí eu quero que você vá lá na página 28, vamos falar primeiro das duplas aberturas, tá? Para depois entrar nos obstáculos. Uhum. Então, primeiro, como que eu evito dupla abertura? É 28 e 29, tá? Tem um na página 29, que é o primeiro que a gente vai falar, depois a gente vai voltar para a página 28. Então, dupla abertura. Primeiro, como que eu evito? Fazendo um bom cheque de equipamento e depois comandando na altura correta. Vamos voltar lá no começo da nossa aula. Eu não falei que o DA ele dispara entre 1.200 a 1.000 pés? Sim. Sua altura de comando é 6.000 pés. Se você não comandou a 6.000 pés, foi comandar a 2.000 pés, quando o seu velame estiver abrindo 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, ele já disparou reserva. Tá? O DAA, mesmo que você tenha comandado, como ele Mesmo que você tenha identifica comandado. que você entrou na altitude baixa, ele vai. Exatamente. Por quê? Porque até ele terminar de abrir, você ainda continua com uma certa velocidade. Uhum. Então, ele vai ver que bateu aquela altura, você está numa velocidade, ele vai disparar o DAA, vai abrir o seu reserva. Tá? Então, primeiro um bom cheque de equipamento e comandar sempre na altura. Mas vamos falar primeiro da imagem aqui, que é o biplano, que é um na frente do outro. Eu sempre gosto de falar que é o cavalo que puxa a carroça. Porque a gente vai navegar com o velame da frente, com os tirantes traseiros do paraquedas da frente, tá? Você não vai mexer nos batoques, você vai pegar uma linha reta, a gente chama de reta Boeing. E se precisar fazer alguma correção, pequenas correções de 45 graus, e vai pousar fazendo rolamento, que é o que você está acostumado, que é o rolamento militar, 5 pontos, tá? Beleza. A outra configuração, o side by side, um do lado do outro. Então não existe correção com o batoque. É na linha. Não, Pequenas não. correções. Pequenas correções você vai fazer com o tirante mesmo. Você não vai Uhum. desalojar os batoques, tá? Ok. Se for side by side, um do lado do outro, você vai navegar pelos tirantes internos e traseiros, para que a tendência dele é querer se separar. E como você está muito baixo, mantenha eles juntos. Então, por isso, as mãos cruzadas, tá? Também pega uma linha reta e pousa fazendo rolamento, tá? E a última configuração é o downplane. Ele já abre e já se separa. Nesse caso, você desconecta o mais rápido possível e pousa com reserva. Por que que nas outras duas configurações a gente não desconecta? Porque o velame principal ele pode entrar dentro do reserva, embolar e você perder sustentação. Então, abriu os dois, você vai ter um pouso até que tranquilo, porque são dois velames abertos, né? Mas evitar que eles, como eles estão inflados, ele não vai entrar um dentro do outro. Mas é por isso que a gente nunca desconecta. Agora falando também de velames abertos, colisão de velames. Deixa Eu eu quero que você só tenha recapitular, que eu não peguei bem não essa parte.
Então, você falou que a gente não desconecta. Em qual ocasião que eu vou desconectar? Downplane, quando ele abre nessa condição aqui, ó, parecendo um leque. Vai Uhum, um para cada lado, ele abre totalmente separado e ele começa a entrar em giro. Então, nessa condição totalmente separado, aí sim você desconecta, entendi. tá? Agora, colisão de velame. Então, você precisa estar atento o tempo todo na navegação, tá? Sempre olhando para os lados. E aí a gente tem uma regra internacional. Então, se você está vindo em direção a um outro velame, curva à direita. Sempre à Essa é a regra direita. internacional. Sempre à direita, tá? Não teve jeito, vocês vão bater, você faz um flare para diminuir a velocidade e se protege, tá? Se vocês entrelaçaram, ficou um dentro do velame do outro, pendurado, quem tem prioridade para desconectar é quem está embaixo, tá? Mas o importante de tudo é, primeiro, comunicação. Se vocês já estiverem a 1.000 pés ou próximo a 1.000 pés, vocês vão vir nessa configuração para o chão, tá? O que vocês podem fazer é acionar o reserva, para ter mais pano para vir para o chão. Foi um de frente para o Então, outro, não primeiro tem de tudo, aquela. Foi um de frente para o outro, eu vi que vai bater. Ah, então não tem aquele procedimento de X, de entrelaçamento para evitar o entrelaçamento. Eu agrupo. a gente sempre fala para se agrupar. E daí, se Entendi. ficou preso, pendurado, o de baixo, se tiver alto, o de baixo pode desconectar. Se ele desconectou, você recolhe todo esse velame, coloca entre as pernas e pousa com o velame dele entre as pernas e com seu velame. Se não, vocês estiverem embolados e tiver próximo a 1.000 pés, só aciona o reserva justamente para você pousar, vocês pousarem com mais pano, Entendi. tá? Mas sempre olhando o tempo todo atento na navegação para evitar esse tipo de coisa, tá? Ok. E aí, por último, nós temos os obstáculos. Aí você pode voltar lá na página 27, que fala de situações atípicas. Tô vendo aqui. Mas eu vou falar de cada obstáculo, tá? Beleza. Então vamos lá. Primeiro de tudo, lembra que a gente tem como fazer correções de 45 graus para evitar obstáculos, tá? Mas não teve jeito, você vai em direção de uma árvore, vai pousar na árvore. Imagina que a copa da árvore fosse o chão. Chegou, faz um flare para diminuir a velocidade e cobre rosto, Agrupa. axila e virilhas. Ficou lá pendurado, espera ajuda. Aline, mas eu estou perto do chão, eu não posso desconectar? Se você for desconectar, o que você vai fazer? Desliga o RSL, puxa a fitinha e desconecta. Porque se você desconectar e o RSL estiver conectado, ele vai abrir o seu reserva, você vai permanecer pendurado. Tá? Mas só faça isso se você tiver certeza que está muito perto do chão. Se não, aguarde ajuda. Tá? Certo. Fios e postes. Tentar pousar paralelo, não ir para fios e postes. Aí na apostila tá, tenta acertar só um fio, não sei como que faz isso, tá? Mas se você for para um fio e ficou pendurado, não deixa ninguém tocar em você para que e peça ajuda especializada, né? Para que alguém chame ajuda para desligar a rede elétrica, tá? Vento forte. Vento forte é assim, eu pousei, cheguei no chão, tô em solo, bateu uma rajada de vento forte e vai me arrastar, eu largo um batoque e puxo o outro. Assim eu mato o velame, tá? Ele murcha, tá? Eu tenho que explicar assim porque parece óbvio, mas Uhum. vai que o nego tá lá voando e larga o batoque, tenta puxar o outro, enfim. Então tem alunos que a gente fala explicadinho por Tranquilo. isso. Flare alto. A gente antigamente, os instrutores falavam assim, braços altos, atenção para o pouso, flare. E muita gente fazia o quê? Flare muito alto. Quando a gente está voando, o nosso velame está assim, quando a gente freia, é a parte de trás que torce. Quando a gente volta os freios, o que, que ele faz? A gente chama de arco de recuperação. Ele mergulha para pegar voo total de novo. Então, se você está perto do chão e você começou o seu meio freio, por exemplo,
Se você voltar, ele vai o quê? Vai pegar a Mergulhar e chegar. velocidade. E é por isso que a gente passou a adotar o braços altos meio freio. Por quê? Se ficou muito alto, você segura no meio freio e vai fazendo o flare progressivamente. Tá? Se ficou alto ainda, aí vai para o rolamento. Tá? Mas segurando a meio freio, aí você descendo progressivamente, ele fica. Jamais eu vou voltar a mão lá em cima, porque ele vai recuperar. Jamais, jamais. Você pode fazer isso, por exemplo, eu estou voando lá na minha área de espera, quero testar o flare, a altura mais ou menos do flare. Você pode brincar lá em cima, testar o seu velame lá em cima. Mas quando você estiver já vindo para pouso, é daqui para baixo. Se puxou, aí você até me fala assim: ah, mas a gente navega aqui? Não, a gente sempre deixa o paraquedas em voo total. Justamente para, na hora do pouso, braços altos, para daí fazer o meio freio, ele vai até mudar o pitch dele, para daí você pousar bem tranquilo. O paraquedas de aluno, ele pega aquela velocidade de frente assim, eu fico completamente Não, virado pro solo? Não acontece isso não, né? não, 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 não. Ele é uma barraca. Tem um cagacinho disso aí. Não, não, fica tranquilo. O que não pode realmente, curva, por exemplo, mesmo em equipamento estudante, em curva baixa, aí ele pode virar com tudo. Mas porque você tá baixa, né? Uhum. Telhados. Não teve o que fazer, vai pousar no telhado. Nunca pousa assim com os dois pés. Sempre tenta a maior área possível. Sentar, tá? Pousar de carrinho. Pousou em cima do telhado, você desliga o RSL, puxa a fitinha e desconecta, para nenhum vento bater e te jogar de lá de cima. Tá? Então, desliguei primeiro e desconectei. Entendi. Tá? Muros, cercas e paredes. Então, tenta, vou bater, vou do tipo assim, jogando 45, evitar. Não teve o que fazer, vai bater, faz um flare para diminuir a velocidade e tenta chutar o muro, tá? Para o impacto não ser muito agressivo, tá? E por último, superfície líquida. A gente até tinha uma orientação, mas eu acho que na apostila já está atualizado, de desconectar 1 metro da superfície líquida. A gente tirou isso. Então, primeiro, tenta ir jogando o mais próximo da margem possível. Ainda voando, você vai desligar o seu RSL e abrir o seu tirante de peito. Por quê? Porque você vai se livrar desse equipamento, tá? Aí sim, quando tocou na árvore, na água, quando você faz um flare para diminuir a velocidade, mergulhou, aí você desconecta para o velame não começar a encher de água e te arrastar para baixo. Então, desconecta e termina de tirar os seus tirantes de peito e de perna. Se livra desse equipamento e nada para a margem. Dúvidas? Não, senhora, tranquilo. Não? Agora, então, vamos então repassar o seu salto, o seu N3. Então, a gente vai te chamar lá na porta, né? Um instrutor vai estar do lado de fora, um instrutor de dentro, que provavelmente vai ser eu. Vou pegar já no seu tirante de perna e vou com você para a porta. Mão direita, pé direito, mão esquerda, pé esquerdo. Olha para o instrutor de dentro, cheque dentro. Ok? Cheque fora. Ok? Olha para a asa do avião vai estar bem aqui, assim, ó, bem próximo a você, tá? Olhando na asa do avião, já com cabeça e peito para fora. Referência, pode gritar, tá? Isso do tipo ajuda na contagem. Referência, em cima, embaixo, sela, passo para o lado já selando. Referência, referência, altura, cheque, cheque, referência, altura. Uma simulação, voltou, 2 simulações. A partir daí, referência, referência, altura, porque você vai estar solto, né? A gente vai te soltar. Referência, referência, altura, 6.000 pés. Sinalizei, compensei e comandei meu paraquedas. Esse vai ser seu salto. Qual que é a programação, então, de amanhã? Vai ser até bom que amanhã vai ser assim, porque tem uma previsão tanto de teto baixo, nuvem baixa, como chuva. Então, amanhã a gente ainda tem uma parte de solo para fazer, posição, eu vou te colocar no carrinho, repassar a navegação para você entender bem navegação. A gente vai treinar mais procedimentos de emergência. Treinamos isso, você vai para o túnel.
provavelmente você vai para o túnel na parte da tarde, tá? Vai fazer túnel, seus 30 minutos de túnel, vai cansar, tá? Você já fez túnel alguma vez? Não. Não? Cansa. E daí a ideia, a gente vai ver, porque a previsão para o final do dia. Ó, vou te mandar. Cacau. A gente tem uma previsão de vento forte e nuvens, tá? Deixa eu te mandar. Ó, Tô vendo aqui. tá vendo? Nosso dia amanhã vai estar assim, ó, cheio de nuvens e nuvens pretas, talvez tenha chuva, né, que é esse azulzinho aqui, mas a gente sempre acompanha a linha azul aqui de baixo, é vento e a outra cinzinha são rajadas de vento, tá? Então, para aluno, sempre tem que estar até 19 a 22, dependendo para onde está jogando, porque se estiver jogando para Castelo, com 19 quilômetros por hora, a gente fecha a área para aluno, tá? Uhum. Mas é mais a questão das nuvens baixas. Na quinta, a gente tem previsão de vento forte, mas acontece que, como vai chover hoje e amanhã, pode ser que quinta-feira esteja bom. Sexta-feira, eu acho que, por enquanto, é o melhor dia que a gente tem. Mas a ideia se a gente conseguir saltar amanhã depois do túnel, ok, mas você vai estar bem cansado, já aviso. Mas a ideia é quinta-feira, tá? Então Beleza. amanhã a gente tem a parte de solo e túnel, que eu acho que o Murilo falou que você quer tentar terminar tudo na sexta. Se o tempo tivesse lindo, a gente ia que ia. É muito mais a questão do tempo, Uhum. tá? Beleza. Eu vou te mandar agora uma prova. Eu preciso que você faça essa prova e me mande amanhã. Cadê? Já faço ela agora. Pode fazer ela agora. Você pode usar a apostila, fazer com consulta, não tem problema. Ah, sim, Eu pode prefiro que consultar. você pode consultar. Eu prefiro que você faça com consulta e vai assimilando melhor, lendo o conteúdo, do que você, sei lá, tentar fazer só por fazer, sabe? Então, eu prefiro que você até releia o conteúdo, para ir Beleza. memorizando algumas coisas. Ó, já passei para você. Então, amanhã, bom, como a gente vai fazer a parte de solo, pode chegar umas 9h30. Acho que você precisa passar primeiro com o Murilo, né? Isso, ele falou para eu procurar a recepção. Isso. Então, 9h30 você procura na escola, tá? E depois a gente já começa a parte de solo. Beleza. Ah, acabei de achar minha biruta, olha. Achei que eu usei pro outro lado, minha biruta é minha seta. Esse PDF, Então, ele é editável, então consigo escrever aqui, é isso? Na prova? Deixa eu acredito, não sei te dizer. eu ver aqui. Se você não conseguir fazer hoje, aí você vai ter que fazer amanhã antes da nossa parte É, de solo, que a gente ele é precisa como editável. documento. É Dá para editável? dá para Então, colocar o texto. isso, então demorou. Então pode fazer e ir digitando e colocando aí. Então é isso, Gabriel. Então a gente se vê amanhã, tá? Descansa. Vê com o Murilo. Você tem atestado médico recente? Já, peguei já. Ah, então tá bom. Então amanhã a gente se vê, descansa, faz a prova, lê um pouco mais, Uhum. relembre os sinais. Então a coisa principal do salto é comandar o seu paraquedas, releia os sinais, o cheque visual e funcional, que é o que você vai usar em todos os saltos, e principal procedimento de emergência, tá? É sempre bom treinar, tá bom? E amanhã a gente se vê. Show de bola. Obrigado. Beleza, então boa noite para você, viu? Eu que Até mais. agradeço aí pelo seu tempo. Até amanhã, então. Imagina. Ah, desculpa, cachorro, porta. É Nada, que esse tranquilo. horário as crianças estão aqui, aí não tem jeito. Tranquilo, de boa. Mas deu certo, é o que importa. Obrigado, Tá bom? Aline. Nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até amanhã.